Olá pessoal, vamos aí para mais uma resolução de exercícios referentes ao capítulo 4. Vamos começar por esse exercício aqui, que diz que o elemento rígido é mantido na posição mostrada na figura por 3 tirantes de aço A36. Cada tirante tem comprimento de 0,75 metros, quando não alongado, e área de seção transversal de 125 milímetros quadrados. Determine as forças no tirantes se for dada uma volta completa em um parafuso tensor na haste EF. O avanço da rosca é 1,5 milímetros. O avanço da rosca é 1,5 milímetros. Despreze o tamanho do parafuso tensor e considere-o rígido. Observação: o avanço provocaria na haste, quando não carregado, um encurtamento de 1,5 milímetros, quando o parafuso tensor girasse uma revolução completa. Então, o que é isso aí, pessoal? Que situação é essa que a gente tem aí? A gente tem aí uma situação hiperestática, né? A gente não teria condição de resolver essa questão usando unicamente aí as condições de equilíbrio, tá? Nós temos que achar outras condições, tá? No caso, a condição de compatibilidade. Mas o que a questão está dizendo é que essa barra AC, né? Ela está suspensa aí, no caso, por dois tirantes, né? O AB e o CD. Tem um outro tirante que está tracionando, está puxando essa barra para baixo, tá? Quando eu rodo essa rosca, tá? Esse parafuso tensor, na verdade, esse sistema de parafuso tensor ou tracionador, né? Isso aí é um sistema que se usa, por exemplo, quando você tem cabos de contraventamento, né? E você quer, digamos, apertar esse cabo, né? Então você usa esses tensionadores aí, esses parafusos tensores, e você aplica aí uma tração de forma que esse cabo fique bem rígido e bem solidário à estrutura, né? É o caso aí. E a questão também fala que quando eu dou uma volta completa nesse parafuso, ele, caso essa barra tivesse livre, né, ela encurtaria de 1,5 milímetros. Não é o caso aí, porque essa barra ela está presa, né, esse cabo EF está preso na barra AC, que por sua vez está presa aí pelos dois tirantes também. Então a gente tem que ver aí qual é a situação que o problema se apresenta. Então vamos lá. As informações que eu tenho, né, que o problema fornece é que esses tirantes eles são feitos de um aço A36, tá? Aí você pode se perguntar, professor, a questão não me deu aí qual é o módulo de elasticidade desse aço. Essas questões do livro, pessoal, do livro texto de vocês, do Hibbeler, algumas delas não têm algumas informações, mas essas informações estão disponíveis na última página. Existe uma tabela no final do livro, é uma das últimas, se não a última página. Ela traz aí, né, essas informações para uma série de materiais, inclusive esse aqui, né, esse aço A36. É um aço bastante comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto, mas o livro traz as informações que você precisa. No nosso caso, nós precisamos do módulo de elasticidade. Ele diz que esse aço ele tem um módulo de 200 gigapascal ou 200 vezes 10 a terceira megapascal. As hastes, né, ou os tirantes, eles têm todos uma área de seção transversal de 125 milímetros quadrados e comprimento de 0,75 metros ou 750 milímetros. Lembrando aí que a gente trabalha usualmente, né, com newtons por milímetro quadrado para dar MPa. Então é o que a gente vai manter aqui a compatibilidade das unidades, tá? Então, pessoal, outra coisa que a gente sabe aqui é que como, né, por simetria, tá? Por esse ser um problema simétrico, os tirantes são feitos do mesmo material, tem a mesma seção transversal, tá? Esse é um problema simétrico, né? Um problema simétrico. Então, cada volta que eu der nesse parafuso, eu vou puxar a barra AC e essa barra vai se manter horizontal.
de forma que o ΔAB, tá? O quanto esse tirante ele se mover aqui para baixo, ele se alongar aqui para baixo, vai corresponder aqui à mesma quantidade do outro lado, tá? Por simetria do problema. Então, o ΔAB é igual ao ΔCD, né? Outra coisa também é que eu sei, tá? Que quando eu der uma volta aqui, né? Eu vou forçar que esse parafuso ele se mova aí 1,5 milímetros, né? O problema que eu tenho é essas hastes que estão presas, né? Estão presas a esses dois tirantes, e o próprio tirante EF também, quando eu vou fazer isso, ele vai sofrer um alongamento, tá? O que é que eu posso dizer a respeito disso? É que o somatório, né? A soma do tanto que esses cabos vão se alongar, né? O AB e o CD, que eu já falei que eles vão se alongar aqui de um mesmo valor. Então, eu vou considerar aqui só o ΔAB, mais o ΔEF, isso tem que dar 1,5 milímetros, tá? Essa é a grande sacada aí desse problema, tá? Então, se eu fizer aqui também o diagrama de corpo livre, pessoal, eu vou ver, né, que eu tenho aqui 3 forças. Eu tenho que FAB mais FCD, tá? São as duas forças puxando aí para cima. Isso aqui tem que ser igual ao FEE, né? A força, desculpa, FEF, né? A força dos dois tirantes tem que ser igual a do tirante embaixo, certo? Se a gente usar outra condição de equilíbrio, que é o somatório dos momentos igual a zero, né? E eu considerar aqui, por exemplo, o somatório dos momentos em relação a C, eu tenho que a força em EF, tá? A força em EF vai tender a rodar o ponto C no sentido anti-horário, então ela é positiva. FEF vezes o braço de alavanca em milímetros seria 500 milímetros, menos FAB, que por sua vez tenderia a rodar essa peça aqui, se ela estivesse presa no ponto C no sentido horário, então negativo, FAB vezes 1000, né, 1 metro, 1000 milímetros, isso aqui igual a zero. De forma que eu encontro aqui a relação entre FEF e FAB, ou seja, FAB é a metade de FEF, isso aqui a gente já, de forma intuitiva, a gente já sabia, né? Como é simétrico, essa força aqui vai ser dividida igualmente entre as duas. Então, a gente confirmou aqui, FEF é igual a 2 FAB, tá? Então, agora vamos aplicar aqui, pessoal, as relações que eu tenho, tá? Eu estabeleci que o ΔAB mais o ΔF é igual a 1,5 milímetros, tá? Mas quem é o delta? É a força vezes o comprimento dividido pela área vezes o modo de elasticidade, tá? Então, ficaria, quem é o ΔAB? É o FAB vezes o comprimento de AB, eu chamei de L porque todos são iguais, né? Os comprimentos iniciais são todos iguais, então FAB vezes L, dividido pela área também, que é igual, e o módulo também, que é o mesmo para todo mundo, mais a mesma coisa aqui para o ΔF, F é F vezes L dividido por AE, isso aqui tem que ser igual a 1,5 milímetros, tá? Se eu passar aqui o FEF para o outro lado e isolar aqui as duas forças, eu tenho que FAB mais FEF é igual a 1,5 vezes AE sobre L. Tudo isso aqui é constante, né, pessoal? 1,5, a área que eu sei que é 125 milímetros quadrados, o módulo que é 200 gigapascal e o comprimento que é 750 milímetros, tá? Eu sei também, né, devido aqui a chamar essa aqui de equação 1, eu sei que a relação entre FEF e FAB é essa aqui. Então, eu posso substituir o FEF por 2 FAB, tá? Eu ficaria com 3 FAB igual a essa expressão. Então, repetindo aqui a expressão que eu falei, né? Eu encontro que FAB seria AE sobre 2L, né? Substituindo os valores, eu teria um valor aí de 16,6666 kN, tá? A mesma coisa para o FAB, né? A gente já falou que por simetria eles são iguais, então FAB é igual a FCD, também 16,66 kN. E a relação entre FEF e FAB é que uma é 2 vezes a outra. Então,
FEF é igual a 33,33 kN, tá? Então, respondendo a questão, caso eu dê uma volta completa nesse parafuso, nessa rosca, eu terei, né, as forças aí de 16,66 nos dois tirantes superiores e 33,33 no tirante EF.